E aí, pessoal da Alternativa A, tudo bem? Tudo tranquilinho? Olha só, vamos para a nossa aula de física, aula número 6. Simbora! Hoje eu vou falar sobre dinâmica. Antes de começar, claro, não esquece, curte o vídeo, curte o canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as novidades, beleza? Simbora! Então vamos para a dinâmica, olha só. Com dinâmica, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a aplicação das leis de Newton. E na aplicação das leis de Newton tem coisas muito importantes a serem ditas. Quais são elas? O que causa a força? Essa é a ideia da dinâmica, essa é a ideia do movimento. O que causa, compreender as causas do movimento. Então vamos lá. E a pergunta é, o que causa o movimento? Lembre-se, o que causa o movimento é algo chamado de força. Então a gente associa a força a algumas coisas, associa ao movimento, a puxar ou empurrar, Se puxar ou empurrar algum objeto, ele vai entrar em movimento, ele pode entrar, em movimento, Precisa ter contato? Não, não precisa ter contato. Como assim? A força também pode ter uma ação à distância. Onde a gente tem uma ação à distância? Exemplo, olha só a figurinha ali do lado. Nessa figurinha, o que você tem? Um ímã. Um ímã tem uma ação que não precisa ter contato, tem uma ação à distância. Então, a força magnética, a força gravitacional, a força elétrica são ações à distância, onde tem a relação de força. E aí pode ou não ter movimento. E algo muito importante a ser lembrado, que tem muito na prova de física, principalmente na URGS, é essa relação com o vetor. Ah, como assim? Força é uma grandeza vetorial. Ah, tá. E aí? E agora? O que a gente faz? Bom, lembra, força é algo que tá na prova, em várias partes. Vou falar aqui relacionado à dinâmica. Claro, o que eu vou falar agora serve para qualquer área, qualquer parte, não só física exatamente, tá? Mas lembre-se, o que é a força? Força é uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial precisa do quê? De uma orientação. E essa orientação é ter módulo, direção e sentido. Então, às vezes nós temos dúvida naquilo que a gente está falando, vetor, eu não lembro como funciona essa coisa de orientação. Não tem problema, vou lembrar. Vetor precisa do quê? Módulo. Módulo é um número sem sinal, ou seja, não interessa se ele é positivo ou negativo, só interessa o valor numérico. Ou seja, o módulo de mais 10 ou menos 10 é 10, tá? Fique lembrando disso. Além do módulo, a gente tem direção e sentido. Direção é horizontal e vertical, e sentido é para onde aponta a seta, ajuda, seta, sentido. Então, pega essa dica aí. Sentido é para direita, para cima, para esquerda, para baixo, então sentido. Um exemplo, coloquei aqui uma pessoa que vai empurrar uma pedra, sei lá por quê, mas ela resolveu empurrar a pedra. Quando ela foi empurrar a pedra, ela aplicou uma força, e essa força tem o que? Orientação, então tem módulo, direção e sentido. Então, fez uma força grande, porque é uma pedra grande, e nessa força grande eu tenho o que? Uma orientação onde o módulo pode ser representado pelo tamanho da seta. Olha só, uma seta muito grande, então tenho que fazer uma força grande, Ela está ali na direção horizontal e tem um sentido para a esquerda, ok? Certo? Então eu estou ali aplicando uma forcinha. Ó. Força resultante. Tem que saber isso? Sim, o que é a força resultante? Força resultante é a soma de todas as forças. De que maneira? Bom, depende da situação. Elas podem estar na mesma direção ou mesmos sentidos, sentidos opostos, direções diferentes. Bom, tem como resolver esses problemas. Primeira dica. Primeiro, eu vou fazer aqui situações mais simples, mas depois, quando chegar nas situações complicadas, eu mostro, explico para vocês o que tem que fazer também, tá? Então, aqui, vou colocar forças na mesma direção. Imagina que o foquinha de manhã lá não tá pegando. Se não tá pegando, tem que fazer o quê? Vamos empurrar. Aí tu começa a empurrar e faz uma força. Até tirar da garagem, tu tá empurrando sozinho. Então a força resultante é somente a tua força. Claro, vou desprezar aqui os atritos, a resistência com o ar, a resistência com o chão, então não vou me preocupar com isso. Vou pensar só na força que eu estou fazendo para tirar o foquinha da garagem. Então a resultante vai ser o quê? A minha força. Então a força resultante vai ser a minha força, que eu chamei de F1. Mas cheguei lá na rua, o que aconteceu? Tô eu empurrando e aí de repente chega mais alguém para ajudar. Essa pessoa está me ajudando. Se ela está me ajudando, ela está empurrando no mesmo sentido. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então a minha força resultante agora vai ser o quê? A soma dessas forças. Então vai somar minha força F1 mais a força dessa outra pessoa que eu chamei de F2. Beleza.
Ah, mas se tu estiver empurrando lá, tô lá empurrando, fazendo aquela força, e de repente vem alguém para me ajudar, mas vai lá na frente do Fusca. Pô, sacanagem, porque essa pessoa não vai estar me ajudando. Ela vai estar me atrapalhando. Ó, que sacanagem. O que vai acontecer? A minha resultante não vai mais ser a soma. Vai ser o que? A subtração das forças. Vai ser a minha força F1 menos a força F2 dessa pessoa que está me sacaneando ali. Então, uma força menos a outra. Ah, mas como eu sei qual menos qual? É sempre a maior, né? A maior menos a menor. No caso aqui, eu estou representando pelos tamanhos. Ó, a minha força F1 está maior, tem um módulo maior, consigo ver no desenho, do que a força F2. Poderia ser o contrário? Poderia ser a força F2 menos F1, sim, se ela fosse maior. Ok, então tá aí, força resultante. Referencial. Você está parado? Pense aí, você aí na sua casa, né? Ou em algum outro lugar assistindo uma praça. Imagina, você assistindo uma aula de física na praça, olha que maravilha. E aí, você pensa, será que eu estou parado? Será que eu estou em movimento? Bom, tudo depende. Você está sentado no banco da praça, você está parado em relação ao banco da praça, mas em relação a outro sistema, você pode estar em movimento. Tirinhas, costuma cair tirinhas em algumas provas. Então, olha só, pode cair uma tirinha lá na URG. Sim, aqui tem uma bem legal que está relacionada com a física. E aqui tem o Garfield, né, que é um gato, né, bem inteligente, e ele está lá com o dono dele. E aí o John, né, o dono dele, é, fala com ele, né? Porque eles conversam bastante, né? O John fala, não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí o Garfield pensa um pouquinho e diz, obviamente John não está levando em conta a rotação da Terra. Ó, ele está em movimento, ele está parado em relação à Terra, mas a Terra está em movimento em relação a tudo que está lá no espaço, tudo no universo, então ele está se movimentando. Ó, eu preciso, então, muito definir em relação ao que se eu estou parado ou em movimento. Preciso de um referencial, beleza? Ó, a pergunta pode ser na prova só sobre referencial, né? Pode ser algo teórico, então presta atenção, te liga lá e analisa com cuidado. Dinâmica. Não poderíamos deixar de falar de quem? Desse carinha aí, né? Newton, fantástico Newton. E aí ele fez algumas relações que viraram leis. Ó, que fantástico, né? O Newton lá, ó, que nasceu em 1642 e acabou falecendo em 1727, fez grandes contribuições para a ciência. Ó, vamos lá, vamos falar das leis dele. Então temos 3 leis aí para ver hoje. Primeira lei de Newton. O que é a primeira lei de Newton? Bom, é a famosa inércia. O que é inércia? É a tendência dos corpos de manterem o seu estado de movimento. Quem está parado, continua parado. E quem está em movimento, continua em movimento. Claro, não é qualquer movimento. Tem que ser um movimento com velocidade constante. Por exemplo, olha ali a pessoa no carro, olha ali embaixo ali. É uma pessoa andando de carro e de repente ela, né, sai voando. Vamos pensar na situação inicial. Ela está andando de carro a 50 km por hora. A velocidade dela pode ser 0 ou 50. 0 em relação ao carro, porque em relação ao carro ela está sentada, está parada, mas em relação ao chão ela está em movimento de 50 km por hora. Se por acaso esse carro colidir, né, por isso que é importante usar o cinto, se esse carro colidir contra uma parede, o carro para. Mas ela continua o seu movimento, porque a tendência é continuar o movimento e ela sai voando do carro a 50 km por hora. Então não esquece, use o cinto, muito importante. Então tá aí, né? E aí eu posso, né, lembrar de algumas coisas lá para a prova. Como assim? Aqui na primeira lei de Newton, para acontecer a inércia, a minha força resultante tem que ser 0. Ou seja, se a força resultante é 0, não há dúvida em relação a estar parado. Se eu estou parado, velocidade 0, força resultante 0. Claro, em relação ao referencial, o que você definiu. Porém, eu também posso estar em movimento, só que não é qualquer movimento, é um movimento que tem velocidade constante. E aí eu estou na primeira lei de Newton, onde não tem aceleração, tá? A aceleração é igual a 0, beleza? Ó, então tá aí, essas são as relações. Então lá nas questões, o que eles costumam dizer? Eles não costumam falar está em inércia, eles costumam falar velocidade constante. Essa é a característica lá da URGS. Ela vai falar velocidade constante, você tem que se ligar que a força resultante é 0, não tem aceleração, ok? Bora! Bom, depois da primeira, vamos para quem? A segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, o que nós temos? A lei que não tem um nome específico, mas alguns lugares chamam de lei das massas, que é uma relação de aceleração dos corpos.
que a aceleração do corpo vai depender da relação entre a força aplicada sobre ele e a massa que o corpo possui. Claro, a gente não vai lembrar dessa relação aqui desse jeito, a gente vai lembrar como? É uma maneira muito mais fácil, tudo em uma linha, aqui onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então sempre que a gente tiver que calcular alguma coisa lá na prova, essa é a equação que tu vai utilizar. Força resultante, lembrando que ali, né, você pode desmembrar ela com várias forças, depende do sistema, né, pode ter uma, duas, três ou mais forças, normalmente não tem muitas não, então fica tranquilo, umas três no máximo, costuma ter no máximo, tá? Mas pode ser uma, pode ser duas. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, também conhecida como física meu amor. Ó, que bonito, ó, agora eu vou lembrar, nunca vai esquecer nessa física meu amor. Alguns diriam força má, né? Ou física má, bom, depende da tua relação com a física. Unidades importantes, unidades de força, o newton, de massa, o quilograma e de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Se por acaso alguma delas não estiver nessa unidade, cuidado, tem que converter, porque senão, se eu tiver massa em gramas, a minha força não vai ser em Newton, não vai estar no sistema internacional. Então, faz as conversões, na dúvida, sempre converta, tá? Vai dar certo. Ó, e a terceira lei. O que é a terceira lei de Newton? Terceira lei de Newton, mais conhecida como ação e reação. O que temos dela? O corpo, por exemplo, aqui ó, eu tenho um corpo pequenininho e um corpo grandão. Tá? Então tenho aqui dois corpos, tem uma força empurrando o corpo pequenininho empurra o corpo grandão. E o que está acontecendo entre eles? O corpinho pequenininho, chamado de A, está empurrando o corpão grandão, chamado de B. E a força, independente dos tamanhos, isso que é legal, ó, independente dos seus tamanhos, a força que o A está fazendo no B é exatamente igual à força que o B está fazendo no A. Essa é a sacada, essa é a terceira lei de Newton. A empurra B, B empurra A, com o mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, com a mesma direção, né? No caso ali está na horizontal, porém em sentidos opostos. Né? Ok, tá aí, essa é a terceira lei de Newton. Né? A força que A faz em B é em módulo igual à força que B faz em A. Por que em módulo? Porque se eu considerar que a força para a direita é positiva, a força A é positiva. E a força B que está para a esquerda seria negativa. Mas como eu uso módulo, o módulo eu não estou me importando se é mais ou se é menos, eu só me importo com o valor. Então aqui, ó, importante, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Algo a mais que a gente pode falar, são aplicadas em corpos diferentes, ou seja, a força do A é aplicada no B e a força do B é aplicada no A. Sempre, isso é uma condição, não pode estar aplicada no mesmo corpo. E sempre aos pares, ou seja, quando uma existe, a outra existe também. Não pode existir uma das forças sozinhas, certo? E aí, né, vamos a uma pegadinha. Pegadinha, por que pegadinha? É uma pegadinha de prova, ó, se liga aí. O que a gente tem? Qual é o par ação e reação do peso? Será que é a força normal? O que é essa força normal? Ó, a força normal é uma força de reação, de contato com a superfície. E sempre que eu coloco um objeto, né, ou seja, eu posso estar representando esse objeto por uma caixinha, que era o que estava no slide anterior ali, né? Eu posso, em vez de botar a caixinha, botar um objeto. Botei o objeto aqui para ficar mais interessante. Então, ó, tenho uma pedra, ela está sobre uma superfície. Que forças eu tenho aplicadas nessa pedrinha? Eu tenho o peso, que está para baixo, e eu tenho a normal, que está para cima. E aí tu olha isso aí e pensa, bah, se a força sempre é os pares para ação e reação do peso normal. Será? Ó, segunda situação, essa pedrinha tá voando, né? Tá caindo, né? Porque a pedrinha não voa, mas tá caindo. Tá? Ela foi jogada, caiu e tá caindo. No momento que ela tá caindo, ela tem peso? Sim, eu tenho peso para baixo. Mas eu tenho normal agora? Não, eu não tenho normal. Por quê? Essa pedra não tem contato com superfície nenhuma. Ah, então a normal pode fugir, pode sumir do nada e separação e reação? Não, lembra, as forças têm que existir aos pares. Então, se a normal não é para ação e reação do peso, quem é? A Terra. A Terra que está puxando a pedra para baixo e a pedra está puxando a Terra para cima. Claro, quem se movimenta? A pedra, porque, né, ó, a diferença dos tamanhos, ok? Tá? Ah, e o movimento depende do referencial. Pode considerar que a Terra está indo na direção da pedra, mas não costumamos pensar assim, né? Nesse sentido, ok? Bom, como pode cair lá
na URGS. Vamos resolver a questãozinha, olha só. Na figura abaixo, duas forças de intensidade, 20 newtons e 50 newtons, 20 newtons a força A e a força B, 50 newtons, são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. Ó, maravilha, sem atrito já ajuda um montão. Tá? A força FB forma um ângulo θ com a horizontal, sendo o seno de θ 0,6 e o cosseno de θ 0,8. A razão entre A e B, ou seja, a razão entre os módulos das acelerações AB e AA adquiridas pelos respectivos blocos B e A é. Então ele quer uma relação entre as acelerações dos dois. Então, foca na pergunta. Ele quer a divisão das acelerações. Ele pensa, mas como é que eu vou achar a aceleração desse sistema do A, a aceleração do B? Aplica a única formulinha que a gente viu, que é a formulinha que a gente aplica em qualquer situação aí da força. Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como tem aceleração nessa fórmula, vocês vão isolar a aceleração e vocês vão ter as relações entre força e massa e para depois colocar ali nessa relaçãozinha que ele quer, que ele pediu. Vamos lá, primeiro bloquinho. Primeiro bloquinho, aplica lá. Força resultante do bloco A é igual a massa A vezes a aceleração do A. Beleza, tá ali a aceleração do A, vou substituir. A força do A é de 20 newtons, tá? Então, substituindo aqui, ó, 20 newtons igual a massa vezes a aceleração A. Tá, mas por que a massa não é MA? Porque as massas são iguais, ó, te liga nessa sacada. Se a massa de A é igual à massa de B, eu posso chamar de M. Então, eu tenho 20, que é a força em A, M, que é a massa, e a aceleração AA, tá? Então, eu vou isolar o A. Quando eu isolo o A, o M que está multiplicando ele vai passar dividindo. Então, a aceleração de A é igual a 20 sobre M. Beleza, fiz essa relação da segunda lei de Newton para o bloco A. Agora eu vou para o bloco B. Qual é o detalhe? Olha só, o B tem um ângulo aqui. Ele está fazendo um ângulo em relação à horizontal. O que eu vou fazer? Eu tenho que decompor o meu vetor. E aí eu tenho que lembrar, se eu usar o cateto oposto, é o cosseno. Então o cosseno estaria aqui na vertical, está na vertical. Como eu vou usar aqui o eixo horizontal, eu vou utilizar o meu cosseno. Então o seno está em pé e o cosseno está deitado. Então vou transformar esse FB para o eixo que eu estou utilizando aqui também no A, que é o eixo horizontal. Então vai usar o quê? O cosseno, decomposição de vetores. Então vai ser a força vezes o cosseno do ângulo, que ele deu, né? Ele deu ali no enunciado. Igual a massa do B vezes a aceleração do B. Substituindo, a força B é 50, o cosseno é 0,8, a massa é M e a aceleração de B é aquilo que eu vou isolar. 50 vezes 0,8 é 40, igual a massa vezes a aceleração de B. O M está multiplicando, vai passar, ó, dividindo. Então eu tenho agora as minhas duas acelerações. Aceleração de A, 20 sobre M. Aceleração de B, 40 sobre M. Eu já consigo ver que tem uma relação aí, tá? Já consigo ver. Mas eu vou fazer aqui do jeito, aplicando na fórmula, resolvendo da maneira que o exercício pediu. A aceleração de B dividido pela aceleração de A. E aí eu vou fazer o quê? Substituir. Então a aceleração de B é o quê? 40 sobre M. Aceleração de A é o quê? 20 sobre M. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, vai ficar 40 sobre M vezes M sobre 20. Corta os Mzinhos, tchau Mzinho, e a gente tem 40 sobre 20 que dá 2. Tá aí, essa é a relação que tá lá na letra C de acertou. Olha aí que bacana. Ah, mas eu poderia ter pensado, né, em decompor o vetor, ver que a relação de força de um é 20, do outro é 40 e pensar, pô, um é o dobro do outro? Se eu quero B sobre A aceleração de B é o dobro da de A? Sim, poderia ter pensado desse jeito e não ter feito todas essas relações. Poderia, beleza? Mas às vezes a gente fica em dúvida e aí tu aplica as fórmulas que aí tu vai com convicção na resposta. Certo? Tá aí, essa foi a nossa aula de revisão URGS número 6. Muito obrigado, né? Não esquece de curtir o vídeo, curtir o canal, né? Qualquer coisa me segue lá no Curtindo a Física. E até a próxima. Falou, pessoal do Alternativa. Tchau, tchau.